Saravá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula do Livro dos Espíritos, agora sobre os capítulos 9 e 10 da parte terceira, que tratam sobre a lei de igualdade e a lei de liberdade. Essa gravação está sendo feita depois que a aula ao vivo aconteceu. Tivemos um problema com a gravação do ao vivo, por isso agora eu venho aqui fazer apenas um resumo da aula para que todos que nos acompanham possam também receber esse conteúdo. Como de praxe, como de sempre, eu gostaria de pedir a todos que descruzem as suas pernas, os seus braços, que coloquem um copo de água por perto para que essa água possa ser fluidificada e que mesmo você aí ouvindo em casa possa receber todo o axé dessa oração. Como estamos, quando essa gravação foi feita, como estamos no mês de agosto, a oração foi feita a Obaluayê. Com a sua permissão, com a permissão do Pai Obaluayê, eu começo a oração. Atotô Obaluayê, Senhor da terra e da cura. Obaluayê, guardião da transformação e da renovação. Eu me coloco diante de ti, com humildade e coragem. Venho pedir que ilumines meu caminho nas provações que enfrento, para que eu possa transcender minhas aflições com força interior e sabedoria. Que tua energia de cura alcance meu corpo, minha mente e meu espírito, e que eu encontre em mim a vontade de me elevar, o livre-arbítrio de escolher a superação. Que eu me disponha a mudar, a crescer, a me reconstruir. Tua força, Obaloaê, é a semente da evolução que germina no silêncio da dor. Ajuda-me a perceber que a verdadeira cura vem do meu próprio empenho, das decisões que tomo, dos passos que dou com fé e responsabilidade. Eu confio na tua luz para transformar cada obstáculo em aprendizado, cada enfermidade em força, cada sombra em renascimento. Atotô, Baloé. Axé, axé, axé. Obrigada a todos acompanhando mais uma vez. Vamos agora começar com o conteúdo e com a lei da igualdade. Semelhante àquilo que a gente vê nas aulas de filosofia, de ciência política sobre igualdade e liberdade naturais, o Livro dos Espíritos também traz o conceito de igualdade natural. Aqui, a gente entende que todos os espíritos são criados iguais e ignorantes por Deus, com as mesmas capacidades iniciais para evoluir e submetidos às mesmas leis divinas ou naturais criadas por Deus. Isso significa que todos nós, no momento do nosso nascimento, fomos criados ignorantes. Então, independente de hoje olharmos à nossa volta e vermos espíritos e seres humanos com diferentes capacidades, em algum momento todos nós estivemos iguais. E nesse sentido existe igualdade natural. Ao longo do tempo, com as variações no saber e na moral, nós vamos desenvolvendo graus diferentes de evolução. Os espíritos mais evoluídos podem nos inspirar a sermos melhores, e é por isso que Deus permite essas desigualdades nas aptidões, assim como os espíritos menos desenvolvidos podem nos tentar a sair do caminho do bem. E é apenas a partir do livre-arbítrio, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso quando a gente falar sobre liberdade daqui a pouco, que a gente pode ir conquistando o aperfeiçoamento no saber e na moral também. Então, Deus permite a desigualdade das aptidões. Mas, no momento do nosso nascimento, todos fomos criados iguais. Além disso, Deus também permite as diferenças materiais e sociais nas nossas sociedades, porque elas são apenas temporárias e fazem parte das provas que são necessárias ao progresso espiritual. Então, às vezes, se eu tenho muito, eu vou ser tentado a não dividir com os outros. Se eu tenho muito pouco, eu vou ser tentado a não ter fé, né? Ou a cair ainda mais, enfim, não conseguir encontrar o caminho do bem, pois eu tenho muito pouco. Então, por exemplo, eu sou tentado a roubar, né?
Então, essas diferenças materiais fazem parte das nossas provas e expiações. Mas é importante entender que o sol luz para todos. E essa é uma verdade maior e mais geral do que a gente pensa. Porque no momento do nascimento todos fomos iguais. Inclusive, todos estamos indo também para o mesmo caminho de aperfeiçoamento moral. Então, existe igualdade nisso também. E Deus é justo, quando a gente entrar no conceito de justiça, Deus nos dá ferramentas para todos nós, para que nós possamos trabalhar e continuar num caminho de aperfeiçoamento moral, através do desafio das provas e através do nosso livre-arbítrio, porque a gente sempre pode escolher entre o caminho do bem e do mal. Mas é importante lembrar que espírito que progrediu não retrocede. Essa é uma máxima que aparece em diversos capítulos das leis e também aparece na parte segunda, quando a gente trabalhou sobre ela. Dentro do capítulo de lei de igualdade, a gente também trabalha o conceito de desigualdade social. E aqui é bem claro e destacado que quem cria a desigualdade social não é Deus, e sim o homem. É o ser humano que cria a desigualdade social. As desigualdades, elas são um reflexo da falta de caridade com o outro e da predominância do materialismo e do ego e do orgulho. Ao passo em que os espíritos ignorantes vão ganhando diferentes aptidões, uns se tornam mais fortes do que os outros. Mas essa força de um sobre o outro não deve ser utilizada para escravizar ou explorar o outro que é mais fraco num contexto social. E sim o contrário, é para o mais forte ajudar o mais fraco numa situação em que ele precisa de ajuda. Então, se existem profissões que são mais valorizadas e ganham mais reconhecimento e, por consequência, geram mais riqueza, isso não significa que a riqueza e a pessoa que tem mais riqueza deve explorar aquele que tem menos e deve explorar a pobreza. O que a gente pode trazer mais aqui? Que as desigualdades também servem como instrumentos de aprendizado e evolução. Exatamente para que a gente, numa situação de predominância, não explore os outros e pratique as nossas virtudes como caridade e fraternidade. Muitas riquezas são vindas de heranças, muitas vezes são obtidas pelo mal. Isso é algo que o livro traz também. E quem as recebe tem a responsabilidade de reparação. Isso significa, e até a gente já viu em outros capítulos, que não praticar o bem também é praticar o mal. Não significa que só apenas explorando os outros eu estou praticando o mal. Mas só pelo fato de eu ter recebido uma herança que veio de alguma maneira de uma exploração, que foi obtida pelo mal, eu também tenho responsabilidade de agir e de corrigir a rota para o caminho do bem, ou seja, para o caminho da caridade e da fraternidade. O livro, nesse capítulo, também traz a questão da igualdade de gênero. Como o homem tem mais força física do que a mulher, o homem não pode, sabendo disso, predominar sobre a mulher e abusar da sua força física. É isso que o livro dos Espíritos nos traz. Que as mulheres devem receber os mesmos direitos que os homens. Mesmo que as aptidões sejam diferentes. Aqui o homem precisa praticar a fraternidade com a mulher. Já no segundo capítulo trabalhado nessa aula, falamos sobre lei de liberdade. Como na lei de igualdade, começamos com a liberdade natural. Na liberdade natural, o que se entende aqui? Que não existe liberdade absoluta quando se vive em sociedade. Tanto os pequenos quanto os grandes, aqui em recursos materiais ou em evolução, eles precisam uns dos outros e, portanto, devem receber direitos recíprocos.
A gente já viu que o homem e o espírito não têm como evoluir se ele não estiver vivendo em sociedade, se ele estiver vivendo isolado, como um eremita, na figura do eremita ou de um monge, né? Então, aqui, o próprio exercício de direitos e a sua relação com liberdade também tem a ver com a própria evolução moral dos espíritos. O respeito aos direitos alheios não retira o livre-arbítrio dos indivíduos. Por mais que o direito à liberdade não seja absoluta, não significa que a liberdade não exista. O livre-arbítrio e a liberdade existe mesmo em sociedade. O trecho aqui do... Existe um trecho dentro do Livro dos Espíritos que trabalha sobre escravidão. Para o Livro dos Espíritos, o que os Espíritos trouxeram foi que a escravidão ela é uma violação da lei natural, porque todos nascem com o mesmo direito à liberdade e ao livre-arbítrio. E tirar a liberdade e o livre-arbítrio de um outro homem, de uma outra mulher, é ferir com os direitos dos outros e é não trilhar no caminho de Deus, no caminho de evolução moral. A escravidão é um abuso da força justificado pela predominância do mal e do pensamento material. E aí tem uma frase, enfim, que aqui exemplifica tudo isso, né, que resume tudo isso, que é: mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Então, etnias diferentes não devem ser exploradas em nome de qualquer coisa. Dentro do capítulo de liberdade, a gente também fala sobre liberdade de pensamento e liberdade de consciência. A liberdade de pensamento traz que o pensamento ele é livre e ninguém pode nos impedir de pensar. Então, de certa maneira, o pensamento, a liberdade de pensamento é absoluta. Apesar de que existe também responsabilidade nos nossos pensamentos. Somente Deus os vê, né, e pode nos julgar. Entretanto, os nossos pensamentos também trazem consequências no plano espiritual, inclusive material, porque a nossa vibração influencia aquilo que a gente traz para perto. Quando falamos de liberdade de consciência, temos que cada indivíduo tem direito de seguir a sua própria consciência e livre-arbítrio, desde que isso não prejudique ou oprima o próximo. A liberdade de crença e de religião devem ser respeitadas, desde que sinceras e orientadas ao bem. No que tange livre-arbítrio, todo espírito e todo ser humano tem o poder de escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio ele é essencial para a lei do progresso e para a lógica do progresso que existe na lei divina e natural. Porque sem a liberdade de escolha não haveria o mérito do progresso. E se não houvesse o mérito do progresso, Deus já poderia ter feito a gente completos e não ignorantes, né? E é exatamente pelo livre-arbítrio e pela liberdade de escolha que a gente pode escolher o caminho do bem, mesmo em frente aos desafios. No começo, quando somos crianças, a gente ainda não tem plenas capacidades de exercer o nosso livre-arbítrio. A gente é muito influenciado ainda pelo tipo de inteligência chamado instinto. Mas com o tempo, a gente vai adquirindo mais consciência moral e capacidade de escolha com clareza. Somos responsáveis pelos nossos atos, sejam eles bons ou maus. E a responsabilidade é também parte do fundamento da justiça divina e da lei de causa e efeito, daquilo que acontece numa encarnação e daquilo que vai acontecer na sequência, daquilo que eu aprendi numa encarnação e daquilo que eu ainda tenho como um prejuízo que eu preciso sanar na próxima encarnação. O livre-arbítrio ele é peça fundamental da lógica do espiritismo e é um dos alicerces aqui para a gente entender essa noção de progresso e evolução moral dos espíritos. No que tange destino e fatalidade, o que o livro traz é que nem tudo está pré-determinado. A gente ainda tem a liberdade de escolher
frente a um acontecimento que talvez já estivesse pré-determinado. Então, independente do desafio que a gente concordou antes de encarnar, a gente ainda encarnado pode escolher seguir o caminho do bem ou do mal. Mas também muito do que nos acontece em uma encarnação é uma consequência daquilo que já aconteceu, daquilo que a gente fez, antes. Então, por exemplo, se eu roubei muito na encarnação passada, consequência, nessa encarnação eu vou ter que ainda lidar com os aprendizados que eu devia ter adquirido na vida passada sobre o não roubar, né? Então, muito do que acontece agora é ainda assim consequência do livre-arbítrio que foi aplicado numa encarnação passada. O futuro, ele é exatamente oculto para que a gente não prejudique o nosso livre-arbítrio. Porque se a gente já souber o futuro, talvez a gente faça escolhas diferentes. E é por isso que a nossa memória também ela é apagada quando a gente entra numa nova encarnação, para que a gente tome as escolhas pensando nas nossas capacidades morais e não no futuro ou naquilo que a gente sabe que pode acontecer, naquilo que vai nos entregar mais benefícios, né? E quando se fala de fatalidade, a única fatalidade real para essa encarnação é a morte do corpo físico. Os outros acontecimentos, mesmo que muitos marcantes, eles não são fatalidades. Muitas vezes eles são escolhidos pelo próprio espírito, por a gente mesmo, antes de encarnar. E são as provas e expiações que a gente precisa passar como parte do nosso plano evolutivo. A aula foi sobre isso, sobre as leis de igualdade e liberdade. No final, fizemos com os nossos ouvintes ao vivo uma dinâmica sobre livre-arbítrio e provas dessa encarnação. E convidamos também a todos que nos acompanham agora aqui pela aula gravada a refletirem quais foram as principais provas pelas quais já passaram na vida e o que foi aprendido com elas. Esperamos ver vocês nas próximas aulas e até a próxima!